Olá, tudo bom? Meu nome é Juliana e eu faço parte do projeto 242 há mais ou menos 5 anos. E eu posso dizer para vocês que agora no ano de 2020, quando a igreja se viu obrigada a interromper as atividades presenciais por conta da pandemia, eu tenho percebido uma preocupação constante dos líderes da igreja para que nós, membros, possamos continuar crescendo espiritualmente, mas não só isso, que possamos continuar em comunhão. Eu posso dizer para vocês que tem sido uma bênção os nossos encontros diários através do Zoom, nossos encontros de oração. É uma pausa de meia hora apenas, mas que tem sido bênção para todos nós que participamos, e tenho certeza que Deus tem ouvido as nossas orações e tem abençoado os nossos irmãos. Então é uma possibilidade não só de estar em comunhão, mas também de exercer a disciplina da oração. Além disso, a gente também tem nossos encontros semanais do pequeno grupo. O meu pequeno grupo se encontra às quintas-feiras. É muito legal porque a gente discute e conversa sempre a respeito da palavra que foi ministrada no domingo, através dos cultos online. Então isso também tem sido bênção para nós. Eu posso dizer para vocês que é muito legal estar cercada ali, estar em um grupo onde a gente pode conversar de coisas espirituais e coisas relacionadas ao reino de Deus. Isso realmente tem permitido que eu busque esse crescimento, essa comunhão. Tenho feito amizades, graças a Deus, dentro da igreja. Então eu acho que quando nós pudermos nos reunir presencialmente, a gente vai perceber que não houve uma interrupção, mas sim uma continuidade da nossa comunhão. Então eu quero desafiar você e convidá-lo a participar de uma dessas atividades. A igreja tem se preocupado e eu posso dizer que muitas vezes, muitas igrejas não se preocupam tanto com essa questão, realmente se viram abaladas em meio à interrupção dessas atividades presenciais, mas o projeto 242 tem sido bênção na minha vida e tem sido bênção na vida de tantas pessoas que realmente têm se disposto a participar dessas atividades. Bom dia, bom dia! E é um prazerzão a gente poder estar aqui mais uma vez, e é muito bom você estar aqui mais uma vez. Ou talvez seja a sua primeira vez. E espera, porque com certeza Deus, esse ser supremo, ele tem alguma coisa para falar para você hoje. Então espera, fica aqui com a gente, espere, e tenha certeza que ele vai falar contigo, porque ele está pronto, ele está tão pronto que ele fez já o sacrifício maior de amor por cada um de nós. Então a gente vai orar agora para que ele realmente possa vir com a sua presença, falar comigo e falar com você nessa manhã de hoje. Paizão, a gente te agradece, Deus. A gente te agradece porque o Senhor é esse amor, esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor. O Senhor é esse Deus que nos ama tanto, que nos vê em nossa situação, que vê onde a gente está. O Senhor sabe onde cada um está em sua casa, assistindo nesse momento, Pai. Pela tua bondade, o que a gente pede fala com cada um e fala com todos nós, para que a gente possa ouvir tua voz e para que a gente possa viver de acordo com a tua vontade, porque essa é a boa, perfeita e agradável. É a tua vontade, Deus, é isso que a gente quer. Nós te agradecemos muito, Pai, porque a gente pode ter esse momento agora. Então fala através de tudo que vai rolar, através das músicas, e que a gente possa se doar e que a gente possa também entrar em contato contigo através das músicas, através das orações, através da palavra. Em nome de Jesus, Pai, a gente quer ouvir a tua voz. Te agradecemos, Paizão, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Esteja preparado e atento para o que Deus tem para você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.
Bom dia! Mais uma vez nos reunimos ao redor da Palavra de Deus para cultuarmos a Deus nessa manhã e para ouvirmos a Palavra de Deus. E Palavra de Deus é o tema da nossa reflexão nessa manhã. De fato, eu usei como título desse sermão o título de um livro do Eugene Peterson, Coma este livro. E isso vem justamente do texto de Apocalipse, que eu quero ler aqui com vocês. Eu vou ler da NVT, Apocalipse 1, diz assim, versículo 1.
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu a mostrar a seus servos, os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E no capítulo 10, versículos 8 a 11, diz assim: A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu tive a minha primeira Bíblia com 14 anos de idade. Isso é quase 40 anos atrás. Foi uma experiência tremenda. E se eu puder relatar de maneira muito breve aqui, eu tinha uma coleção imensa de gibis, de comics, como o pessoal chama hoje, e me converti e eu não tinha Bíblia. Então eu peguei todos os meus comics, todos os meus gibis, aquela grande coleção, levei a uma pessoa que vendia livros usados, um sebo. Não era um sebo, na verdade, ele era um vendedor ambulante de feira livre, que vendia gibis e livros, todas essas revistas e essas coisas. E eu levei até esse homem, eu vendi tudo que eu tinha para ele, e eu fui em algum lugar e fui numa loja cristã e comprei uma Bíblia. E eu lembro da tremenda felicidade que foi na minha vida, com 14 anos de idade, ter comprado aquela Bíblia e começar a ler as Escrituras pela primeira vez, a minha Bíblia. Minha mãe tinha uma Bíblia, eu tinha algumas Bíblias em casa, mas aquela era a minha Bíblia. E durante todos esses anos, há quase 40 anos isso aconteceu, durante todos esses anos eu tenho uma grande paixão pela Bíblia. E eu posso dizer sinceramente, eu já estudei, eu já li centenas ou até milhares de livros cristãos, eu já estudei muita teologia de várias vertentes. Eu nunca, nesses 40 anos, desconfiei da Bíblia. Eu nunca tive um momento em que eu parasse e falasse assim: olha, eu desconfio desse texto, eu desconfio dessa palavra. Eu já tive e até hoje tem textos difíceis de lidar nas Escrituras, mas nunca desconfiei da Bíblia. A Bíblia sempre foi para mim, e espero que continue sendo até o último dia da minha vida, até o meu último fôlego, a palavra de Deus. Esta é a relação que eu tenho para com a Bíblia. Então, hoje eu gostaria de falar sobre a Bíblia. Ontem foi o dia da Reforma Protestante e a Bíblia foi fundamental nesse processo da Reforma Protestante. De fato, dentre os 5 solas que emergiram da Reforma Protestante, o primeiro deles é sola Scriptura, ou somente a Escritura. Então a Bíblia ela foi central na Reforma Protestante, que foi celebrada durante todo o mês de outubro, e por isso eu queria aproveitar esse momento e falar sobre a Escritura e falar sobre como nós devemos nos aproximar da Bíblia, que tipo de atitude devemos ter para com a Bíblia, o que devemos pensar acerca da Bíblia. Esse é o tema que eu gostaria de trazer nessa manhã para vocês. Então, quatro pontos aqui que eu gostaria de deixar. O primeiro deles, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Nós lemos isso aqui no texto de Apocalipse. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Aqui, o texto de Apocalipse que nós lemos fala sobre isso, testemunho acerca de Jesus Cristo. A revelação, as primeiras palavras desse livro de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo. Isso é verdadeiro, não só acerca do livro de Apocalipse de João, mas isso é verdadeiro acerca de toda a Bíblia. E é frequente eu encontrar pessoas que dizem algo assim: eu sigo Jesus, mas não a Bíblia. É frequente a gente ver hoje em dia pessoas que tentam colocar Jesus contra a Bíblia, mas isso é uma besteira tremenda.
É algo absurdo. Por quê? Porque você não tem como conhecer Jesus a não ser pela Bíblia. Não existe outra forma, a não ser que você reivindique que Jesus apareceu para você um dia lá no seu quarto, numa luz tremenda, sentou lá e começou a bater um papo tremendo com você, que foi madrugada dentro e contou toda a história dele para você. E aí você tem essa revelação de Jesus Cristo, você sabe quem foi Jesus, porque ele falou para você pessoalmente lá numa visão, no seu quarto. Mas geralmente pessoas que falam isso, a gente não considera, não leva muito a sério essas pessoas. Então, se você conhece Jesus, se você conhece que Jesus ofereceu perdão, graça, bondade, que Jesus falou sobre amor, todas as coisas que Jesus falou, se você conhece que Jesus falou sobre as bem-aventuranças, se você tem um discurso que fala que Jesus confrontou os religiosos do seu tempo, os fariseus, os saduceus, todas essas coisas, se você sabe disso, você só sabe disso por causa da Bíblia, não tem outra maneira, não existe um outro texto, um outro escrito, não existe uma outra coisa que você pode ter que te ensine acerca de Jesus, que fale acerca de Jesus, a não ser os evangelhos são parte da Bíblia. Então, não entre nessa onda maluca total que diz assim, eu sigo Jesus, mas não a Bíblia. A Bíblia é revelação de Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia testemunha acerca de Jesus. O Eugene Peterson, num livro chamado Trovão Inverso, que é uma leitura orante do texto de Apocalipse, ele diz assim, talvez o erro mais comum na leitura da Bíblia seja considerá-la depoimentos escritos de várias pessoas na história, de suas ideias e de suas experiências com Deus. E este é um erro fatal, diz ele. A origem, conteúdo e meio da Bíblia encontram-se em Deus. As Escrituras são aquilo que vem de Deus para os seres humanos. Ele revela sua mente, sua criação e mostra a salvação a nós. É a palavra de Deus, diz Eugene Peterson. É a palavra de Deus. Esta é a Bíblia. Então a Bíblia é revelação, meus amigos. A Bíblia não é apenas um livro escrito por homens aí com suas ideias, para mostrar suas ideias. A Bíblia não é uma coisa, um produto da imaginação humana. A Bíblia é palavra de Deus. Os cristãos sempre trataram a Bíblia assim, e no momento em que eles deixam de tratar a Bíblia assim, o seu cristianismo está indo em direção barco abaixo, afundando. Bíblia é palavra de Deus, é revelação de Deus, é revelação de Jesus Cristo, como diz o texto aqui. Jesus disse que as Escrituras testemunham ao seu respeito, ou apontam para ele. Ele quando estava lá com aqueles discípulos a caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, após a sua morte, e ele aparece ali com aqueles dois viajantes que estão indo para a cidade de Emaús, e ele confronta eles, porque estão entristecidos, e contam a ele, olha, tudo que aconteceu aqui deixou a gente bem chateado. E Jesus fala, como é que vocês não entenderam o que a Bíblia diz? Porque, em outras palavras, a Bíblia fala a meu respeito, é o que Jesus diz para eles. Tudo que está lá, os profetas, Moisés, a lei, isso aponta para mim, testifica a meu respeito, fala acerca de mim. Então, se você quer caminhar com Jesus, você precisa entender que a Bíblia é fundamental. Você não pode separar Jesus da Bíblia, você não pode colocar Jesus contra a Bíblia. Isso é um absurdo, porque a Bíblia aponta para Jesus, fala acerca de Jesus. Segunda coisa que é muito importante nessa relação nossa com a Bíblia, como que nós devemos nos aproximar da Bíblia, que tipo de sentimento ou de atitude devemos ter para com a Bíblia, é o seguinte, a Bíblia é um alimento para a alma, a Bíblia é um alimento para as nossas almas. Nós devemos evitar um erro que tem sido, parece muito comum nessa época, de muito conhecimento, muitas pessoas estudando, bastante coisa, tudo isso é muito bom. Eu não sou, sob hipótese alguma, uma pessoa anti-intelectual, mas nós precisamos evitar um erro que é nos aproximarmos da Bíblia apenas com interesse intelectual. É aproximar-se da Bíblia apenas para dissecá-la cientificamente, em busca de uma tese, em busca para tentarmos escrever um artigo para publicação em algum jornal, revista, como um argumento religioso ou filosófico.
E eu tenho visto, principalmente nas novas gerações, que têm se aproximado do estudo, da teologia e tudo mais, essa tentação de se aproximar da Bíblia para dissecá-la cientificamente. Mas antes de qualquer coisa, a Bíblia é palavra de Deus, é revelação de Deus. A Bíblia nos coloca em contato com Deus. Nós devemos nos aproximar da Bíblia como um alimento para as nossas almas. E é isso que o texto do Eugene Peterson naquele livro, e é isso que o texto de João, neste livro de João, o Apocalipse de João, nos diz. Nós devemos nos aproximar desse livro para comer do livro. Pegue o livro e coma o livro, alimente-se do livro. É bem interessante porque isso daqui não é uma ideia apenas joanina, não é uma ideia apenas de um escritor atual, essa é uma ideia da própria Escritura. A gente vai encontrar essa ideia da Bíblia como alimento em muitas partes. De fato, Jesus, quando foi tentado lá no deserto e o diabo fala para ele assim, olha Jesus, você está com fome? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou? Jesus falou assim, ele citando Deuteronômio, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está falando que a palavra de Deus é um alimento para a vida do ser humano e é um alimento que o homem precisa. O homem não pode viver sem esse alimento. O homem necessita da palavra de Deus. E os salmos falam da Bíblia como alimento também. Por exemplo, no Salmo 19, versículo 10, a gente lê o seguinte, são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Do que ele está falando aqui? O que é mais desejável que o ouro? Hoje em dia, muitas pessoas, se pudessem ter acesso a muito ouro, certamente iriam querer. O que é mais desejável que o ouro para o salmista? O que é mais doce que o mel para o salmista? Bom, os versículos anteriores a gente vê, a partir do versículo 7 ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Ele vai falar assim, os decretos do Senhor são dignos de confiança. Ele vai falar no versículo 8, os preceitos do Senhor são justos, os mandamentos do Senhor são puros, as instruções do Senhor são verdadeiras. Ou seja, o que é mais desejável para o salmista do que o ouro, o que é mais doce que o mel, são as palavras de Deus. É a palavra de Deus, a lei, os decretos, os preceitos, os mandamentos do Senhor é mais desejável para ele do que qualquer outra coisa. Então aqui fala novamente, essa comparação da Bíblia como um alimento, alguma coisa que a gente deseja e que satisfaz a nossa vida e a nossa existência. O Grant Osborne, falando dessa passagem do texto de João, ele diz assim que comer o rolo significa levar a sério a mensagem, internalizar a profecia e pô-la em prática na vida. É você se alimentar, é você levar esse texto a sério, é você digerir esse texto na sua vida, é você se apropriar do texto, da mensagem, é deixar que esse texto faça um efeito, produza um efeito na sua vida, te alimente, nutra a sua vida, fortaleça a sua fé, transforme a sua vida. Isso é comer do livro. Nós devemos vir então ao livro, à Escritura, à Bíblia, a revelação de Deus com fome para nos alimentarmos dela. Terceiro, a Bíblia nos confronta com duras realidades a nosso respeito e a respeito do mundo. A Bíblia nos confronta, essa é uma grande realidade. Ela nos confronta acerca de nossas vidas, acerca de coisas que estão erradas em nós, acerca de coisas que estão erradas no mundo. Então, se nós chegarmos para a Bíblia como palavra de Deus, e se ela é palavra de Deus, ela é verdadeira, é uma revelação de Deus para nós, se nós chegarmos para a Bíblia com fome, para nos alimentarmos dela, porque temos fome, ela vai também nos confrontar com certas coisas, ela vai nos mostrar algumas coisas. É por isso que o texto aqui de Apocalipse, que diz assim, toma e coma o livro, diz assim, no versículo 9, ele será amargo em seu estômago. Ele vai ser amargo, ele vai ser doce na sua boca, mas amargo em seu estômago. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte, quando a Bíblia fala de estômago aqui, está falando de ventre, está falando de coração. Naquele contexto, o estômago era o homem interior, que podia ser tanto o ventre quanto o coração do ser humano, a sede das emoções, a sede do homem interior. Então está falando do interior, quando a palavra de Deus entra
em nós e quando ela atinge o nosso ser interior, ela causa um impacto tremendo. E esse impacto muitas vezes pode ser algo de um amargor, pode causar um amargor em nossa vida. O Simon Kistemaker, no seu comentário sobre Apocalipse, ele diz o seguinte: é de fato uma alegria ter as palavras de Deus na boca e cantar louvores a Ele. Porém, ao ser proclamada, essa mesma palavra cria uma tensão interior que é amarga. Primeiro, ela desvenda os pecados ocultos no fundo do coração. A seguir, o mundo rejeita a palavra de Deus e demonstra sua oposição atacando os seus mensageiros. Ou seja, esse é o amargor aqui da palavra de Deus. Primeiro, confrontando-nos com o nosso próprio pecado. E depois que nós internalizamos essa palavra e somos confrontados por ela quando nós nos propomos a anunciá-la, o mundo rejeita essa palavra e vai nos atacar como mensageiros da palavra. Eugene Peterson diz: o livro não foi escrito para nos bajular, mas para nos envolver numa realidade. A realidade de Deus, que não alimenta as nossas fantasias sobre nós mesmos. É isso, a Bíblia ela não foi feita para que ela possa nos colocar para cima. Eu não vou para a Bíblia para que ela me coloque para cima. Eu vou para a Bíblia para conhecer a Deus, para ser alimentado por ela. Nesse processo, eu leio a Bíblia e a Bíblia me lê. Ela é como um espelho. Quando eu olho para um espelho, às vezes eu vou olhar e falar assim: poxa, tem alguma coisa errada aqui, preciso pentear o cabelo, preciso fazer isso. Ou se você, à medida que você vai ficando mais velho, de repente você vai percebendo que vai crescendo um pouquinho mais de pelos na orelha, ou alguma coisa assim. Você percebe algumas coisas a seu respeito. A Bíblia é assim, ela revela alguns defeitos, ela revela algumas coisas em nós, talvez algumas coisas feias a nosso respeito. A Bíblia revela quando nós estamos lendo. Ela é palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que ela é como uma espada de dois gumes, mais penetrante que penetra até a alma e o espírito, juntas e medulas, e está apta a discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ou seja, ela nos confronta. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica sabendo não só da beleza, majestade de Deus, da bondade e misericórdia de Deus, mas a gente fica sabendo também da santidade de Deus, da justiça de Deus. Nós ficamos sabendo que Deus ama as pessoas, mas Deus também confronta o pecado das pessoas. A Bíblia nos confronta. E é bem interessante, o Tim Keller diz algo sobre isso no seu livro A Fé na Era do Ceticismo, um livro fantástico que eu recomendo. Se você não leu esse livro ainda, eu recomendo você colocar na sua lista aí e investir um pouquinho do seu dinheiro e do seu tempo para ler A Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller. Ele diz assim, nesse livro, ao falar sobre a Bíblia, ele fala: ora, o que acontece quando você elimina da Bíblia tudo o que ofende a sua sensibilidade ou contraria a sua vontade? Se você escolher aquilo em que deseja crer e rejeitar o restante, como será possível ter um Deus que venha contradizer você? Não será possível. Você acabará com um Deus criado por você, e não um Deus com quem você possa se relacionar e interagir verdadeiramente. Somente se o seu Deus puder dizer coisas que o façam se sentir ultrajado e obrigado a lutar, como em um casamento ou amizade de verdade, você saberá que tem um Deus real e não algo que a sua imaginação criou. Por isso, uma Bíblia inquestionável não é inimiga de um relacionamento pessoal com Deus, mas um pré-requisito para Ele. Ou seja, é o que Eugene Peterson falou, a Bíblia não está lá para nos bajular, ela está lá para nos revelar verdades acerca de Deus, acerca de nós, acerca da vida. E ela nos confronta muitas vezes, e é porque ela nos confronta. O fato dela nos confrontar é que deve ser uma evidência da sua verdade. Isso é bom para nós, porque se a Bíblia apenas expressasse tudo aquilo que a gente já acredita, então poderia ser apenas um produto da nossa imaginação. O Eugene Peterson fala sobre a trindade santa das nossas santas necessidades, dos nossos santos desejos e dos nossos santos sentimentos. A Bíblia não está lá para sustentar essa trindade santa nossa. A Bíblia está lá para confrontar-nos.
Ela tem boas notícias e ela tem más notícias. Ela fala sobre salvação, mas ela fala sobre condenação. Quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado, a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre um bom perfume, a salvação, a mensagem de salvação, as boas notícias como um bom perfume. Mas ela fala também de cheiro de morte. Paulo fala, nós somos bom perfume para aquele que está se salvando, para aquele que recebe a palavra, se arrepende, volta-se para Deus. Para aquele que não recebe, para aquele que rejeita, para aquele que se ofende com a verdade, tropeça nela e cai, nós somos cheiro de morte para a morte, diz Paulo. Então, nossa vontade, nossos desejos, nossos sentimentos nem sempre se alinham com aquilo que a Bíblia revela a nós, nem sempre se alinham com aquilo que a Bíblia nos traz. Muitas vezes nós estamos indo numa direção oposta e a Bíblia vem para corrigir-nos, ela vem para nos mostrar o caminho verdadeiro, ela vem para nos mostrar a vontade de Deus, que muitas vezes não é a nossa vontade. Nós temos que então, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E a Bíblia vem para nos confrontar nesse sentido. Então, não podemos ir para a Bíblia em busca de afirmação pessoal. Temos que ir para a Bíblia como palavra revelada de Deus, temos que ir para a Bíblia para alimentar as nossas almas e nesse processo a Bíblia vai nos confrontar com realidades acerca de nós mesmos e acerca do mundo que nem sempre são agradáveis, mas isso é algo bom para nós, é para isso que nós temos a palavra de Deus. Quarto, a nossa atitude para com a palavra de Deus deve ser de confiança. Eu disse para você que eu comprei a minha Bíblia com 14 anos de idade, quase 40 anos isso aconteceu. E durante todos esses anos, estudando, lendo e sendo exposto a mais coisas do que você consegue imaginar, tem algo que eu posso dizer com toda a sinceridade do meu coração. Eu nunca desconfiei da palavra de Deus. E eu quero propor a você que essa é a maneira como nós devemos nos aproximar da Bíblia. Pense bem. Pense quantas pessoas, talvez você consiga pensar nisso, quantas pessoas que você conhece que são pessoas simples, pessoas humildes. Algumas delas talvez nem completaram o ensino médio ou talvez o fundamental, elas apenas sabem ler, mas são pessoas que leem as Escrituras, que confiam nas Escrituras, que têm a Bíblia como alimento para suas vidas. São pessoas que, se você pegar a Bíblia dessas pessoas, algumas delas já na terceira idade, você vai encontrar uma Bíblia toda marcada, uma Bíblia usada, uma Bíblia que a pessoa gastou ali anos e anos da sua vida meditando, refletindo, lendo, comendo, se alimentando dessa Bíblia. E, no entanto, essa pessoa não tem nenhum nível intelectual altíssimo, nada disso, mas ela lê a Bíblia. Agora, o que acontece quando essa pessoa se depara com aquelas partes difíceis? Nós sabemos, eu e você sabemos que tem partes difíceis na Bíblia. O que acontece com essas pessoas quando elas se deparam com as partes difíceis? Eu vou propor para você o seguinte: elas não ficam chocadas, elas não entram numa crise, isso não abala a fé delas, isso não abala as Escrituras. Eu conheço tantas pessoas assim, sabe por quê? Porque elas confiam que essa é a palavra de Deus. E se elas não entendem aquilo, se aquilo é algo difícil de entender para elas, elas simplesmente se submetem a Deus e elas continuam lendo e elas continuam se alimentando das Escrituras, elas confiam, esse texto é palavra de Deus, é revelação de Deus. Qual é o nosso problema? A gente começa a ler a Bíblia, a gente se depara com alguma coisa que é difícil para nós, que fere a nossa sensibilidade, como eu falei anteriormente, alguma coisa que nos choca, que nos confronta, a gente já vai tentar dar um jeitinho de, será que tem uma interpretação aqui, um meio disso, daquilo, para que a gente possa ajustar esse negócio à nossa sensibilidade, ao nosso gosto, a nosso favor, de acordo com aquilo que a gente acha, deseja. É isso que nós fazemos. As pessoas que confiam na Bíblia não fazem isso. As pessoas que confiam na Bíblia, elas tratam a Bíblia como revelação e palavra de Deus e se submetem à Bíblia dessa maneira. O Eugene Peterson, ele explica um pouquinho disso, talvez, o porquê que pessoas simples e humildes conseguem fazer esse tipo de leitura da Bíblia e às vezes tantos intelectuais não conseguem. Ele diz que talvez isso esteja na questão da exegese. Essa é uma palavra
carregada de intelectualidade, né? Exegese, hermenêutica, exegese e tudo mais. E às vezes você vê o seminarista falando, eu vou fazer a exegese do texto. O que significa? Eu vou pegar o texto lá no seu original, eu vou fazer a minha tradução desse texto, eu vou fazer a minha análise do texto sintática, eu vou ver tudo isso. E agora eu terei condições, então, de apresentar esse texto no seu sentido original. E alguns vão dizer, se você não tem condições de fazer isso, você não tem condições de fazer uma boa leitura bíblica. Eugene Peterson, ninguém menos do que Eugene Peterson, que traduziu a Bíblia, vai dizer o seguinte, ele diz que a exegese não é algo para acadêmicos apenas, ele diz que não é algo para aqueles intelectuais que conseguem ler as línguas originais da Bíblia somente. Olha o que ele diz sobre exegese, ele diz, exegese não é nada mais do que uma leitura cuidadosa e amorosa do texto em sua língua materna. Ou seja, se a sua língua materna é o português, você tem acesso à Bíblia em português, e o Eugene Peterson diz que você pode fazer uma exegese do texto bíblico na sua língua. Ele fala, vale a pena aprender grego e hebraico, mas se você não puder, concentre-se no português. Pois se você aprender a amar esse texto e se aproximar dele com uma inteligência disciplinada, não estará muito atrás dos melhores exegetas. Qual é o segredo de uma boa exegese? O que ele está dizendo aqui? Nós precisamos amar o texto. Nós precisamos nos aproximar desse texto com confiança, com fome, com amor em nossos corações. E aí sim, é uma leitura disciplinada, uma leitura atenta e tudo mais, isso é necessário, mas se não tiver amor pelo texto, se não tiver uma atitude de confiança na palavra, no texto, você saber as línguas originais, você saber tudo o contexto histórico, ter estudado, isso não vai adiantar em absolutamente nada, nem para você e nem para as pessoas que te ouvem. Então é muito importante isso. A razão pela qual tanta gente simples lê a Bíblia e se alimenta da Bíblia e confia na Bíblia e não tem crises de fé a respeito da Bíblia, é porque essa gente simples ama a Bíblia, trata a Bíblia como palavra de Deus, confia na Bíblia, se submete à Bíblia, mesmo quando não entende muitas partes dela. Então, amor pela Bíblia, confiança na Bíblia, lidar com a Bíblia como palavra de Deus, como Santa Bíblia, Santa Bíblia Sagrada, Santa Bíblia, isso é algo fundamental para nós. Agora, olha só, o Bonhoeffer, no livro Tentação, ele vai dizer que a estratégia do diabo, desde o início, sempre foi colocar dúvida em nossos corações acerca da palavra de Deus. O tentador, diz Bonhoeffer, emprega a palavra de Deus e se apresenta como o seu intérprete. É assim que Deus disse? Será que compreendeste Deus bem nessa parte? Não haverá atrás das suas palavras um outro sentido? Essa é a atitude, essa é a estratégia do tentador. É pegar a palavra de Deus, é se apresentar como intérprete e dizer assim, olha, eu acho que não é bem isso não que Deus falou, hein? Eu acho que tem algum outro sentido aí por trás. O tentador vem fazendo isso desde o Gênesis, desde o princípio. Então eu apelo, inclusive, para você que está me ouvindo, se você é um líder cristão, se você é um pastor, se você está estudando teologia, um teólogo, não semeie dúvida no coração das pessoas, semeie confiança. Plante confiança, plante uma atitude em que as pessoas vão ler a Bíblia e vão confiar na Bíblia, vão amar a Deus, vão ter essa simplicidade para tratar o texto bíblico. A dúvida, o semear a dúvida, não é tarefa do pastor ou do teólogo cristão, do bom pastor e do bom teólogo cristão, eu digo, é tarefa do tentador. Então vamos nos aliar a Deus e aos seus propósitos ao apresentarmos as Escrituras com fidelidade, sim, mas não semeando dúvidas no coração das pessoas. Eu vou dizer mais ainda, desconfie sempre do pregador e teólogo que produzir em você desconfiança em relação às Escrituras. Se um pregador ou um teólogo está produzindo em você desconfiança em relação às Escrituras, desconfie dele, porque o bom pregador e o bom teólogo vai levar você a amar esse texto. A tratar esse texto como palavra revelada de Deus, como algo que alimenta a sua vida, a desejar ler e compreender e estudar e amar esse texto. Então, mais do que nunca, meus irmãos, nós precisamos da Bíblia. A Bíblia, como disse Billy Graham,
A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, de manhã. Ela é mais atual. Essa história de que a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia é mais atual. Aquilo que você pode, qualquer coisa que você pode imaginar, a Bíblia já tratou, não há nada de novo nos céus. Ela é completamente atual. A sua mensagem não mudou, porque Deus não mudou. O que é que nós precisamos? Nós precisamos apenas saber como nos aproximarmos dela. Talvez precisemos um pouquinho dessa simplicidade e dessa humildade desses mais velhos. Talvez eu precise olhar para pessoas que eu conheço muito bem e que nunca tiveram uma educação primorosa, nunca frequentaram uma faculdade, nunca estudaram nada das línguas originais, mas que amam esse texto, que têm uma devoção por Deus e por sua palavra, que tratam esse texto como palavra sagrada, como Bíblia sagrada, que buscam se alimentar desse texto e que renovam as suas forças, que quando estão tristes vão para a Bíblia, que quando estão alegres vão para a Bíblia e louvam com a Bíblia. Essa Bíblia sagrada é o guia da orientação espiritual dessas pessoas, porque elas confiam na palavra de Deus. Talvez a gente precise recuperar um pouquinho disso. Recuperar a confiança, nos aproximar da Bíblia como palavra de Deus, que confiamos nessa palavra. Dispostos a sermos confrontados por ela, sabendo que a palavra vai nos confrontar, porque nós somos imperfeitos, somos pecadores. Nem tudo acerca da nossa vida e do mundo. O mundo vai na direção oposta a Deus e nós somos muitas vezes arrastados por essa correnteza. Então, se nós queremos Deus, a Bíblia muitas vezes vai apontar os nossos erros, com os erros do mundo, para que nós possamos nos afastar desses erros e irmos na direção de Deus. Então, temos que ir com essa disposição. A Bíblia vai confrontar algumas das minhas sensibilidades. Ela não vai alisar ali o meu ego, não vai fazer massagem no meu ego. Ela vai me confrontar. Vamos para a Bíblia com fome. Nem só de pão viverá o homem, Jesus disse, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem fome do quê? Que tenhamos fome da Bíblia, fome de Deus, fome da palavra de Deus. Porque através da Bíblia, e somente através da Bíblia, meus queridos, a gente conhece Jesus, a gente segue Jesus, a gente é discípulo de Jesus. Se a gente desprezar esse livro, se a gente colocar esse livro em descrédito, se a gente colocar dúvidas acerca da veracidade desse livro, se a gente considerar esse livro como um livro cheio de coisas ultrapassadas que não servem para nada, que confiança nós podemos ter na revelação que esse livro traz acerca de Jesus. Como diz o texto de Apocalipse que nós lemos, revelação de Jesus Cristo. Isto é que é a Bíblia. Ela foi dada a nós, é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Que possamos preservar isso em nossas mentes, que possamos tratar a Bíblia dessa maneira, e que a Bíblia possa transformar a nossa vida. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, nesse dia. Obrigado pela Bíblia, obrigado porque temos acesso à Bíblia, obrigado porque ela foi escrita e preservada e chegou até nós e temos ela na nossa própria língua, inclusive. Nós podemos ler e há diferentes versões, nós podemos comparar uma versão com a outra, nós podemos confiar que é um trabalho fantástico de tantos intelectuais que trabalharam para que ela chegasse na nossa língua com fidelidade. Podemos ter confiança nesse texto. E Deus, mais do que isso, que nós possamos ver a esse texto com amor, que nós possamos tratá-lo com amor, que possamos amar a nossa Bíblia, porque ela contém essas palavras de vida eterna, ela nos revela Cristo, ela nos aponta para o Senhor, para os teus caminhos, para a tua vontade, para os teus planos. Nós conhecemos o Senhor através da palavra. Que isso possa ser algo que mude a nossa vida e as nossas atitudes, que venhamos rejeitar qualquer ensinamento que seja contrário a esse, que nós possamos permanecer firmes, confiantes, como santos do passado, na tua palavra, que a tua palavra é fiel e verdadeira. Passarão os céus e a terra, as tuas palavras não hão de passar. Eu oro que seja assim, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam, comam esse livro.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Coma a Bíblia. Tem alimento melhor? Tem alimento que te sustenta mais do que esse? Então eu espero que depois do que a gente ouviu, que tanto eu quanto cada um de vocês, tanto eu quanto você, que a gente possa comer essa palavra. Porque é essa palavra que nos sustenta, essa palavra que muda tudo o que a gente pensa, é essa palavra que faz a gente trilhar um novo caminho. E o novo caminho é que a humanidade tanto precisa. Jesus, a palavra viva, a palavra que veio e se encarnou e viveu entre nós e deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida hoje. Jesus, que a gente possa recebê-lo de braços abertos e seguir a vontade dele em tudo. E a gente vai orar aqui para a gente terminar esse momento. Pai, como nós somos gratos, Deus, como nós somos gratos porque o Senhor não nos deixa órfãos de maneira alguma. A gente é grato pela Tua palavra que nos orienta, que nos molda, que nos transforma, que age em nossas vidas, meu Pai. E é esse alimento que vem, que entra e nos dá vigor, e nos dá uma nova perspectiva de vida e de tudo, Paizão. E é isso que a gente tem para Te agradecer nesse momento, é pela Tua palavra. Te louvamos, Deus, por tudo o que o Senhor faz por nós, e porque nós não estamos sós, nem órfãos, mas a gente tem a Tua palavra para nos guiar e nos orientar. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. E se se Deus de alguma forma falou contigo, a gente quer ouvir de você. Então, vai ter o QR Code, aí aponta seu telefone para o QR Code, seu celular e entra em contato com a gente. Vai ser um prazerzão a gente poder ouvir de você o que Deus falou contigo. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, mas você quer ter esse encontro com Deus, fica à vontade para você falar com a gente, que vai ser um super prazer. Pode dar um like aí também, que sempre ajuda para que esse vídeo possa ser mais divulgado e mais pessoas possam ouvir a palavra que dá vida. Deus te abençoe muito, tenha um excelente domingo. Tenha um excelente almoço se você está nesse domingo e vai comer daqui a pouco. Tenha um excelente almoço. Mas lembre-se, o que mais sustenta, a comida que mais sustenta é a palavra de Deus. Deus te abençoe.